No seu estúdio no Alto Bandim, Ramiro Naka fala abertamente de tudo. Mais de 40 anos de imigração. Migra foi circunstâncias de vida que levam, mas minha imigração foi ibalin tio para bem aprender manga de outras coisas que olha no outro lado, como filho tamisti para papel tamisti para se filho Marcel. Que ele é outra coisa que não aprende. A gente se para amanhã na luta como aqui pode fazer para educar para cadrar seu filho. Então, aquilo que tem que ser minha grande preocupação. Suma professor, suma rei de Gombe, Mississippi, fala outra gente para explicar a rapaziada como é que ganha dinheiro e que na arte não pode ganhar muito bem na vida se não está bem organizado, bem orientado. Naka desvenda durante a entrevista a sua fonte de inspiração e ainda indica o caminho para os mais novos. Não pensa naquele patamar como se leva a música de Guiné? Esse país vai mais possível, mais longe possível. E então precisa de tudo artistas para vir na casa de arte, para ver como é pouco de material, de bens que está não me se deixar para todos os outros artistas usufruir benefício, para ter utilidade, certo? Então quer dizer como todos os artistas têm que escrever na casa de arte. Se dá 10 mil falado, vou poder ter direito de tocar no mesmo piano com o Ramiro Naka, ou tocar na que viola que está lá, talha quintal, botar esse cliente que é 500, mas para o bairro com uma receita para o bairro viver, para o garantir para o bairro suma Ramiro Naka. Ramiro, onde é que está, como é falando de fonte de inspiração? Escrever boa música, cantar boa música. Minha fonte de inspiração é Guiné-Bissau. Há muito tempo vou falando, tenho que tapar música, um dia trabalho para, mas é os últimos 10 anos que eu não vim, vou dar logo inspiração de guitarra quilim, e tem um duro, para bem lembrar de histórias antigas, e tem jazz mango, na base mango lá para inspirar. Então Guiné é um motor e uma fonte de inspiração que ninguém de nós nunca podia imaginar. Para ver como agora que tem que usar o catálogo esse valor. Nunca está considerando ninguém para emigrar, para ver a boa prova. Não deixa 12 filhos, 6 mamães, com um bocadinho de viola, com tambor, que coisas tudo, como pensava, coisas úteis, bens materiais, casas, tudo, não tem que deixar, não entende. Então, para que agora como vai? Arriba uma missão. Então, talvez, minhas colegas que ficam ali, construir melhor na medida em que está, naquela coisa dessa, mas manter o mesmo equilíbrio. Agora não custa zero. A mim me se pode apontar para ver de que músicos falem. Para ver que músicos falem. Então, artistas que têm dinheiro para ver 44 anos sem salário. Então, só com um povo de Guiné tem 1.000 francos para comer e que pode comprar boa música. Então, artistas, e acabou a arte que está em causa, e poder de compra que tem. Modelos não falta. Artistas de Guiné que vão fora, Kassav, Magic System, aqueles que ganham dinheiro, Alfa Burundi, tudo na terra, até abre uma escola, abre um coisa fim, ajuda um negócio para ser família. Se cada um de nós não conseguir ajudar um mínimo de nossa família, paz não tem, tranquilidade não tem. E segundo, evitar não vai na fileira de política, fileira de trabalho do Estado. Está ganha bem na arte, se organiza bem. O Rei de Gombe vai começar um turnê de promoção do novo álbum Guitarra Clean Clean ainda este mês em Portugal, Brasil, França e outros países da Europa. O Rei de Gombe vai começar Rei de Gombe busca pela voz obrigado. Rei de Gombe busca de colorido. Guitarra, quilim. Rei de Gombe blues crioula, guitarra quilim, preparado nesse quintal, jamudo nesse quintal, nesse espaço Ponta Naka. E bem, a guitarra quilim, para um estúdio Naka Gombe Música, que para tudo nova geração, para vir desfrutar, para ver como é que não pode querer na quadro de arte. Bien. Todo o tesouro do mundo, num país imaginário. Toda a felicidade do mundo, num paraíso sarabafada. A felicidade invisível vai andando com fé profundo. As mãos labutadoras estão covando profundo.
Aí, como, tingente, sarabafá. País imaginário, império mandi, ololá, sarabá, mamãe, sarabá, império mandincolo, sarabá, sarabá, fataha, sarabá, fataha. Sarabá, 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 mamãe, sarabá, 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 sarabá. Apatari mana santi, ônibus santificado, così fonti sagrado, gannia galope gambera, sarabá, 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 olala, sarabá, 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 mamãe, sarabá, 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 império mandicolo, Gumbe buscriola, sarabá fata. Mi furo de gente. Imigração e foram tão limpos, sono italiani trasnadana, disgusto non candia garandi, non dias. Imigração e foram tão limpos, sono italiani trasnadana, disgusto non candia garandi, vidurdia. Foram tão na tela de gente. Feeling, I'm in full of the gente. I'm up on my bed. Somebody sem falta, na companhia Monteiro. I'm a stand Vorongda, na tela de gente. Feeling, I'm in full of the gente. Orelha pupang, o esquerda pandan. Ai corson findi, chamam nunho de maso. Orelha pupang, o esquerda pandan. Ai corson findi, chamam nunho de maso. Foronta, na tela de gente. Abacocudino, anta Deus buna oja. Kuding, hello. Yes. Alô, Ponta Naka. Alô. Ramiro Naka. Vou aproveitar e lançar mais um álbum. Guitarra Cling Cling. O que é que significa? Bom, guitarra Cling Cling
Na falei ainda muito obrigado para essa guitarra Quilim, que é uma arma de luta, ainda sobretudo agora que eu consegui o Japão de cada dia, mas obrigado por falar que guitarra Quilim. Guitarra Quilim é um fruto de estúdio Naka, música, Gumbe, Ponta Naka, que foi instalado para benefício do nosso estudo, artistas, para ver que tem um tabanca de vídeo. Então, esse fruto de estúdio Naka, lá que a guitarra que ele pedido nele. Com muito gosto, que não aproveitar para anunciar tudo, rapaziadas, como é sexto festival, bem para apresentar guitarra que é um filho de Guiné. Filho ali, que pedido. Pela primeira vez, um disco do Ramiro Naka foi feito no estúdio Naka de Guiné-Bissau. Você fala, no artistas gostam de produzir esse disco próprio ali na Guiné-Bissau, ali no estúdio Naka? Sim, não artistas tem que estar produzindo no produto de nós na casa, que de nós, eu costumo estar falando, tem valor, para ver de como não tem muita dificuldade para fazer a nova geração entender como e que essa arte que tem deficiência. Mas que tem em causa e no poder de compra que tem. Então, para aquilo, não tem que fazer um produto que não é bem em altura com nós. Se não fazer um disco na Guiné-Bissau e não fazer para um cliente de Guiné-Bissau. Se não fazer aquilo na Europa, não fazer para um cliente da Europa. Não percebe? Então, a única maneira para pagar a dívida moral e cultural e tem que estar cedo para abrir porta de estúdio, que não é que pode ser só para serviço para uma pessoa, tudo. Esses materiais têm que ter servir para tudo, artistas, sobretudo para a nova geração. E como um papel está gostando para esse filho Marcel. Dezenas e dezenas de anos de carreira. Você se sente arrependido de cuidar profissão de músico? Se está fazendo duas viagens, não pedir para fazer na outra terra, em outros terrenos, em outro contexto, onde que tem menos barulho. Papia toca tambor com faca, que está adianta. E está acabando para cortar. Aquilo é que é a única coisa, mas se não a vida tem que reconhecer como é uma vida com muita sorte, com um capo de negligência, mas não gostava, para a sorte ser o mais grande, não gostava para ter maneira de transmitir a mensagem, não gostava de ter maneira para um público da nova geração, não gostava para o projeto pega, para sobretudo para ser um modelo para outros companheiros poder pensar fazer a mesma coisa, para ver isso seja na altura para não artistas tem cal de segundo nele, vai ter cal de enda, vai ter um ponto de início, não é? Então o espaço naca e o nosso estúdio está aberto para todos os artistas que se bem lança seu trabalho, para poder fazer um mínimo de uma receita. Você vê artistas na Guiné que sabem reparar lá, não que toda a receita, para ver salas caro, para ver casa de cultura que tem, para ver ajuda que tem, para ver apoio que tem. Então e mais uma oportunidade. Antes não podia falar nenhum artista nada, mas gosto que quintal talhado, porta está na pedidos de favor, que eu vou tocar ninguém onde eu vou pagar 100 mil a hora para sala. Não é que não impede que o povo vai pagar 10 mil por hora, que 5 mil. Então o povo não sofre para ver se artista que tem meio, artista não sofre para ver que pode exprimir. Olha, é que esse é o objetivo de ponta na que esse é o objetivo de estudo na para pagar uma dívida moral e cultural sem nenhuma pretensão. Ele comanda o imigra? Não, migra foi circunstâncias de vida que levam, mas minha imigração foi ibalim tio para bem aprender manga de outras coisas que um olha no outro lado, como filho tamisti para papel tamisti para ser filho Marcel. Que é outra coisa que não aprende. A gente também para amanhã na luta como que pode fazer para educar para cada seu filho. Então, aquilo que tem que ser a minha grande preocupação. Se uma professor, se um rei de Gombe, Mississippi, fala outra gente para explicar a rapaziada como é que ganha dinheiro e que na arte não pode ganhar muito bem na vida se não está bem organizado, bem orientado. Tem onde como se leva Gombe? Música. Mas é que quintal talhado já, casa de arte está bem seguro, esses materiais estão ali. Então, a mim não vai para Gio de Rei, vai ver Rei de Gombe próprio, né? Gio de Rei que tem que basta levar como equipe esfumado, para desfrutar a vida um bocado, para poder ter também oportunidade de riba na natureza. Luz que tem, nossa natureza máxima possível, caro que tem lá. Não pensa naquele patamar como se leva a música de Guiné?
Messi vai mais possível, mais longe possível. E então precisa de tudo artistas para vir na casa de arte, para ver como é pouco de material, de bens que está não me se deixar para todos os outros artistas usufruir benefício, para ter utilidade, certo? Então quer dizer como todos os artistas têm que escrever na casa de arte. Se dá 10 mil falado, vou poder ter direito de tocar na mesmo piano com o Ramiro Naka, ou tocar na que viola que está lá, talha quintal, vou ter 500, nem que é 500, mas para o bairro com uma receita, para o bairro vive, para o garantir, para o bairro suma Ramiro Naka. Ramiro, onde é que está, como Bufonte, falando de Bufonte de inspiração? Escrever boa música, cantar boa música. Minha fonte de inspiração é Guiné-Bissau. Há muito tempo vou falando, tenho que tapar música, um dia trabalho para, mas é os últimos 10 anos que eu não vim, vou dar logo inspiração de guitarra quilim, e tem um duro, para bem lembrar de histórias antigas, e tem jazz mango, na base mango lá para inspirar. Então Guiné é um motor e uma fonte de inspiração que ninguém de nós não pode imaginar. Para ver como, ora que tem que usar o catálogo esse valor. Também um trato psicológico de que o imigrante passa. Você aconselha a imigração para a nova geração? Não, nunca está considerando ninguém para emigrar, para ir a boa prova. Não deixa 12 filhos, 6 mamães, com um bocadinho de viola, com tambor, que coisas tudo, como pensava, coisas úteis, bens materiais, casas, tudo, não tem que deixar, não entende. Então, para que hora como vai? Arriba uma missão. Então, talvez, minhas colegas que ficam ali, construir melhor na medida em que está, naquela se coita dessa, mas mantém o mesmo equilíbrio. Agora não custa na zero. Não é? Que mensagem que tem no apelo? Vale a pena para a imigração, sobretudo a população de Guiné-Bissau que está preparado, não está sendo informado. Malianos, senegaleses, caverdianos, agora que não vai imigração, está explicado. Não vai para buscar para arriba. Mas nós não vai só como um fugitivo, para não ter que ter tranquilidade, então não vai, olha, toda uma geração de amigos de minha geração, não são cabo de riba. Nenhum som cana por ser filhos, nenhum som cana por ser família aderente para ver as circunstâncias. Então, uma imigração que não está preparado para ele. Então, conseguir para que não tenha fácil. E para ver só para baixo, olha, o trabalho um bocado, o ganha, o riba, o bem construir na terra. E mais tem validade. Que comissão mais para a mim me se pode apontar para ver de que músicos falem. Para que músicos falem? Então, artistas que têm dinheiro para ver 44 anos sem salário. Então, só com um povo de Guiné tem 1.000 francos para comer e que pode comprar boa música. Então, artistas, e acabou a arte que está em causa, e poder de compra que tem. E artistas tem que estar casa, dinheiro, tem que estar assume. Não entende? Artista tem que estar se como canta em uma empresa, toca conjunto em uma empresa. Artistas tem que estar arribando aqui, que não estou falando antigamente, suba labor e para vir com alguma coisa. Então, para aquilo lá, talvez não tenha que sair. A mim foi um modelo, não está mal pela cidade para ver, a mim que foi um modelo como artista tem que estar no cinema, está na pintura, está na escrever, não entende? Mas, me se falar como artista, é que só mostra estar, bem-estar e bem-estar. Artista tem que ter conco, caldo segundo. Artista tem que ter sua oficina, caldo de trabalho, para ir ganhar mais. Artista tem que assumir sua empresa. Agora que toca carapaz, toca junto no conjunto, tem que estar pagado. E o cabo tem que estar subindo. Então, aquilo é tudo e elementos que não falta um modelo que, coitados, nunca acompanha aqui informação, a mim vai aprender não com outros gente lá fora. Por exemplo, minha grande amiga americana, hoje na toca na metro, filmado, e falando como é, mas a vida está olha bem, entende? Eu vou vivendo. Falando, se uma canta precisa de vivenda. Eu falei, mas se eu vim cansa, contente com a segunda, né? E minha papai também falava dele. Falava ali, uma baía, mas ali, se vai cansar, com a vida, não cala, na baía, não cala, não sabe. Então, essas coisas tudo que não tem que transmitir. Para ver de modelos, não falta. Artistas de Guiné que vão fora, olha, Cassave, Magic System, aqueles que ganham dinheiro, vai Alfa Burundi, tudo na terra, até abre uma escola, abre coisa fim, ajuda um negócio para ser família. Se cada um de nós não conseguir ajudar um mínimo de nossa família,
paz não tem, tranquilidade não tem. E segundo, não evitar, não vai na fileira de política, fileira de trabalho do Estado. Está ganha bem na arte, se organiza bem. Que elas são como se fala. E não conseguir, a minha nada de especial, se não conseguir, para ver outros podem conseguir. Evolução, ou pode notar alguma evolução, porque primeiro artista, passei do artista ou jogador de bola, hoje em dia. Nunca está acertado, mas não garanto tem razão para ver, nunca tinha que formação, nunca está preparado para aquilo. Mas agora, não se via como artista, não pode ser tão alguém, pode ser um trabalho, pode ser uma profissão. Com artista, não tem que ir à escola. A mim nega para escrever na máquina, nega para a escola, me chega num momento não paga gente para escrever minha cantiga. Então tem que estar conta jovens que passar a estudar que é história, não percebe? E nega trabalhava no mundo moderno do ordenador, aqui tinha estúdio, lá com estúdio de banda, e era de banda manual, mas eu tinha bem lá e para, e teve que ir na coisa de nova no ordenador. Então, serve que os africanos um tempo para aprender. Então, um artista tem que ter evolutivo, tem que aprender, tem que entrar para seguir esse mundo. Um artista é exemplo. Um artista tem um rolo muito, muito difícil. Então, agora acaba um modelo é muito difícil para o Caiara. Mas está vida, está tenta. Muito obrigado. Obrigado.